e a nossa diretora, fundadora do Estúdio Gisele, Cleusa Escanho de Camargo. Da coxia. Eu acho que aquele lugar, ele não pode não ter alguém. E eu vi administradores sensacionais. E eu enquadro minha mãe como uma delas. Eu sempre enxerguei minha mãe como uma mulher que é à frente do seu tempo. Moderna, ousada, que não tinha medo de nada, assim. Então a Cleusa representa para mim o amor à dança, que é tudo que eu sempre procurei para a minha vida profissional. Assim, eu acho que minha mãe sempre foi uma mulher, assim como a mãe dela, um pouco à frente do tempo dela. Ela sempre fez coisas diferentes. Eu acompanho desde o início, né? Porque eu era pequeno, minha mãe, ela sempre foi diretora da Escola Municipal de Ballet, desde que eu me conheço por gente. Quando ela funda a Escola Municipal, ela passa a ser uma referência na dança, e aí depois de um tempo ela resolve ter a escola dela. Então, o começo acaba que vai de uma maneira muito bacana. Depois tem momentos críticos do país, momentos econômicos que acabam dificultando a vida das pessoas. O Estúdio Gisele, ele tem uma história muito rica, assim, e fez parte da evolução mesmo da própria concepção da dança. O Estúdio Gisele se lança como uma escola de formação em dança, com foco em dança clássica. Ao longo do tempo, eles começam a evoluir para outras modalidades. O Estúdio Gisele, ele surge num espaço, numa casa pequena, né, com 2 salas, fica um pouco de tempo lá, acaba mudando para Oswaldo Cruz, que é um endereço aqui em São Caetano, onde ele ficou por lá por mais de 25 anos, nesse endereço. Durante muito tempo, minha mãe levou as 2 academias, ela tinha o estúdio e mais a escola municipal. Então, e os prefeitos sempre tiveram isso como uma peça fundamental, de levar cultura para as pessoas, né? E levar esse conhecimento do corpo, levar esse para todas as pessoas. E minha mãe sempre foi incentivadora disso. E Gisele é um dos balés mais importantes, um balé de repertório dos mais importantes do mundo. E é o que ela mais gostava. Por coincidência, é o que a Ana Botafogo, que é a principal referência, também mais gosta e que mais dançou. Eu acho que o Estúdio Gisele, desde que eu os conheci, eles primam muito não só pelo intercâmbio com outros profissionais da dança e o interesse de estar a dança sempre se conectando, né, nas diferentes modalidades. Então, o Estúdio Gisele sempre está antenado nessa integração de todas as danças, do balé, do sapateado, do jazz, do contemporâneo, hip hop. Então, eles sempre promovem encontros, festivais promovidos pelo Estúdio Gisele, porque isso sempre é uma maneira de intercâmbio e de estimular não só os alunos, mas os professores. E é muito bom quando a gente pode ter esse encontro. Minha mãe, ela teve um papel fundamental no desenvolvimento da cultura, principalmente em São Caetano. Ela vive a dança 24 horas por dia, e eu acho que esse amor fez com que as pessoas enxergassem o trabalho que o Estúdio Gisele prestou pela cidade. É uma cidade muito pequena, né? É uma cidade de 15 km², são 160 mil habitantes hoje. Eu acho que você poder falar de cultura, né, e você levar cultura para as pessoas é muito importante. A Cleusa, eu a conheci no Estúdio Gisele, né? Porque a Cleusa sempre participou assim da vida social e cultural da cidade. E eu percebi do movimento que ela fazia no estúdio, e eu percebendo o dinamismo, o caráter, né, da pessoa, eu falei, eu vou dar um título de cidadão para essa mulher porque ela merece. Aí no dia 5 de março,
de 1985, através de um projeto de lei que chama isso na Câmara. Eu fiz um projeto e nós outorgamos o título para a Cleusa. Então a relação da Cleusa com a cidade foi assim, muito intensa, viu? Bastante. Tanto que essas coisas aí, elas não ficam para a Cleusa, não fica para mim, não fica para você. Ela fica para a população de São Caetano, porque ela fica na história da cidade. Ela ganha o prêmio de cidadã emérita num momento muito bacana da carreira dela. Quando ela recebe o prêmio de forma unânime por todos os vereadores, numa cerimônia super bacana, tal, eu acho que fica evidente que ali estava sendo entregue um prêmio para alguém que realmente fez coisas pela cidade, sem querer nada em troca. Ela fez porque ela fez de maneira privada, com a empresa dela, correu atrás, trouxe muitos prêmios para São Caetano e acaba evidenciando e acaba influenciando na vida das pessoas. Os principais prêmios que a escola conquistou foi o maior festival do mundo, que é o Festival de Joinville. A gente conquistou 4 vezes. A primeira vez que a gente conquistou foi com um trabalho de jazz, em 1986. E o Encontro Nacional de Dança, que é organizado pelo Sindicato da Dança de São Paulo, que também é um grande encontro que reúne pessoas do Brasil inteiro. E a gente ganhou por mais 10 vezes essa premiação. Mas acho que, assim, dentro da história, a gente teve grandes espetáculos assim, que encantaram demais. Alguns encantam de uma maneira mais alegre, outros mais emotivas. Assim, o ano da Ana Botafogo em si foi muito emocionante. Quando ela entra, a plateia aplaudindo de pé, então foi muito legal. A Cleusa e a sua equipe, eles me procuraram para que eles queriam fazer uma homenagem em um dos espetáculos do final de ano. Fizeram uma linda homenagem para mim, contando toda a minha trajetória de bailarina dentro do espetáculo da escola dela. Quando eu dizia para ela que eu não ia dançar, e ela dizia, dança para mim, põe a sapatilha de ponta. Eu acho que esse foi o momento e que depois eu guardei isso até o finalzinho, quando eu disse que eu iria entrar sim. E depois eu entrava no palco, a ideia primeiro era só fazer um agradecimento por toda a homenagem, mas a Cleusa, ao longo desse processo, desse ano todo, me convenceu que eu poderia dançar um pouquinho. Já era um momento que eu já quase não dançava, mas eu acabei fazendo, me preparei para esse momento e fiz uma pequena coreografia no final do espetáculo com os próprios alunos da escola. E eu escutei dos alunos depois que, assim, isso não fazia nem parte do sonho dos alunos, porque era uma coisa que eu pensava que eu queria jogar com o Messi. Tipo, não vai acontecer nunca, né? Eu acho que, assim, muitas escolas têm esse princípio da rigidez, né, de ser tudo muito assim, porque querem formar bailarinos profissionais. Não que aqui a gente não queira formar bailarino profissional, a gente quer e a gente formou muitos, mas a gente quer formar seres humanos que foram perpassados pela dança, perpassados pela arte. Então essas pessoas que eu falei para você que hoje são médicos, são médicas, são professoras universitárias, são advogadas, são pessoas muito bem-sucedidas, são felizes, são mães, são pessoas que esse carinho, a dança tá nessas pessoas e nunca vai embora. A imagem da minha mãe na cidade é muito positiva. Assim, as pessoas têm uma referência da minha mãe de uma maneira muito positiva. Então, qualquer pessoa que a gente encontra fala da história da minha mãe, do que ela representou para a cidade, da maneira firme que ela era, de fazer as coisas da maneira correta, com muita ética, é uma pessoa de caráter. Assim. Então, assim, é muito legal ver as pessoas falando da minha mãe, da forma como ela conduziu a carreira dela, como ela conduziu a escola. Então, acho que ela, se tiver uma palavra para definir minha mãe, acho que é uma pessoa de fibra, de forte, de garra, que fez as coisas acontecerem. E o que o estúdio representa para você? Perdão.
Bom, eu acho que assim, a minha mãe ela fez com pouca cultura que ela tinha, e eu conheci, graças a Deus, profissionais sensacionais. Trabalhei em grandes empresas, trabalho hoje numa baita empresa, e eu vi administradores sensacionais. E eu enquadro minha mãe como uma delas. Pouca cultura, pouco estudo, mas o que ela fez com a arte, que não é bem vista, isso aqui é o supérfluo do supérfluo, não é lógico que as pessoas, você tem problemas financeiros, a última coisa que você vai fazer é balé. Então minha mãe trabalhou, criou um negócio difícil, para falar de arte, que é mais difícil ainda. Ela administrou a academia como poucas pessoas que eu já vi na vida, com todas as dificuldades que ela tinha, porque também não tinha tanta cultura, tanto estudo. Então o que ela fez é um baita de um legado. E antes do estúdio, ela fez isso para a cidade. Então quando ela, com 18 anos, ela fundou a Escola Municipal de Balé, ela fez cultura, ela fez as coisas acontecerem, né? Então a escola tem até hoje por causa disso. Ela formou milhares de pessoas que acabaram seguindo na carreira, né? E o estúdio eu acho que é isso, acho que é um pouco do jeito dela, de como fazer as coisas, né? E ela construiu um baita de um legado de formação, né? Então acho que assim, é um legado. E ver minha mãe fazer isso, né? Com tão pouco acesso, né? A conhecimentos, acho que para mim é um baita do orgulho, né? Ver o que ela fez e manter isso, acho que a gente deve isso para ela.